Etanol, híbridos e elétricos. Qual é a pegada de carbono de cada tecnologia? E qual o impacto que as decisões do motorista acabam tendo sobre as emissões de CO2? Olá pessoal, bem-vindos ao Jabuti Elétrico. Aqui nós falamos sobre inovação, sustentabilidade e carros elétricos. No vídeo de hoje nós vamos comparar as emissões de CO2 das diversas tecnologias que estão disponíveis no Brasil. Será que os biocombustíveis são uma alternativa mais limpa que os carros elétricos? E os híbridos, como ficam nessa história? Em toda a conversa sobre sustentabilidade dos carros, alguém logo defende que o Brasil deve incentivar o etanol, uma solução pronta e que já é conhecida. Mas, na prática, o que temos por aqui são os carros flex, alguns com tecnologia híbrida. Como será que os motoristas decidem que combustível utilizar? E os híbridos plug-in, que podem ser abastecidos em uma tomada elétrica. O que acontece se o motorista preferir fazer a geração no próprio motor, utilizando gasolina? E os elétricos, qual é a emissão total deles, considerando a matriz energética brasileira? Calma! Se você está confuso com as diferentes tecnologias, não deixe de assistir a este outro vídeo do nosso canal, em que explicamos direitinho as diferenças. Vamos começar falando do etanol. Sim, o etanol é um combustível mais limpo do que a gasolina, porque o CO2 que é emitido quando ele é queimado nos carros volta através da fotossíntese para produzir mais cana-de-açúcar. Mas o ciclo não é 100% fechado, porque são consumidas outras fontes de energia para as etapas da agricultura, produção de etanol e transporte, e cada uma destas etapas tem algumas perdas. Vários estudos científicos fazem este cálculo, e na descrição deste vídeo nós colocamos as referências de todas as informações que nós usamos. Em resumo, cada litro de gasolina representa uma emissão de 2.242 gramas de CO2. Enquanto isso, cada litro de etanol representa 651 gramas de CO2, ou 29% das emissões da gasolina. Nestes cálculos já está considerado o efeito do etanol anidro que é adicionado à gasolina. Uma pesquisa recente, encomendada pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal e realizada pela Nexus, que entrevistou mais de 2.000 pessoas em outubro de 2024, concluiu que 72% das pessoas estariam dispostas a pagar mais caro por um combustível mais sustentável. Entretanto, apenas 29% abastecem seus carros com etanol, segundo a mesma pesquisa. Na prática, isso mostra que o etanol é uma solução que depende do comportamento do usuário. Não há nenhuma vantagem ambiental se o usuário continua usando gasolina no seu carro flex ou híbrido flex. O mesmo tipo de desvio entre a teoria e a realidade acontece também no caso dos híbridos plug-in, como mostramos neste outro vídeo aqui do canal. Os benefícios ambientais só acontecem se o usuário utilizar eletricidade em vez de gasolina em uma grande proporção dos quilômetros que dirige. Se os carros híbridos plug-in não forem utilizados em modo elétrico, seu impacto é até pior do que dos híbridos convencionais, porque normalmente são mais pesados. Com todas estas informações, resolvemos calcular a emissão de CO2 por quilômetro quando um usuário deixa de usar energia elétrica em seu híbrido plug-in ou não usa etanol em seu flex ou híbrido flex. Para fazer estas contas, utilizamos como referência um estudo realizado por professores da USP, as emissões do sistema elétrico publicadas pelo governo federal, e os dados de consumo e autonomia do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Todas as referências estão nos detalhes deste vídeo. Qual será o aumento das emissões de CO2? Nós consideramos 4 carros de porte e preços semelhantes. O exemplo de carro flex convencional foi o Toyota Corolla Cross, e sua versão Toyota Corolla Cross Hybrid foi o exemplo de carro híbrido flex que não pode ser carregado com energia elétrica externa. O modelo híbrido plug-in utilizado como representante foi o BYD Song, que é o carro mais vendido no Brasil entre os que têm esta tecnologia.
E o modelo totalmente elétrico escolhido para representar esta tecnologia foi outro BYD, neste caso o Yuan Plus. Os cálculos mostraram que o BYD Yuan, que só pode funcionar com energia elétrica, é o carro com menores emissões de CO2, 6 gramas por quilômetro. Em segundo lugar, o BYD Song híbrido plug-in, que quando está funcionando em modo elétrico emite 7 gramas de CO2 por quilômetro. Em terceiro lugar vem um carro híbrido abastecido com álcool, e em quarto lugar, também abastecido com etanol, o Toyota Flex, mas com emissões bem mais altas, respectivamente 58 e 77 gramas de CO2 por quilômetro. Ou seja, um carro rodando com etanol emite 10 vezes mais CO2 do que um elétrico. Finalmente, quando funcionando com gasolina, em antepenúltimo lugar vem o Corolla híbrido, com 133 gramas. Na penúltima posição vem o BYD, quando funciona com gasolina, emitindo 159 gramas. E na lanterninha, o Toyota Flex, que emite 185 gramas de CO2 por quilômetro. A conclusão é impressionante. Rodar com gasolina significa emitir mais do que o dobro do que quando utilizamos etanol, e até 30 vezes a emissão de um carro totalmente elétrico. Variando a porcentagem do uso dos carros com gasolina entre 0 e 100%, vemos no gráfico como o impacto das tecnologias varia muito conforme o comportamento do usuário ao abastecer seu carro. A linha azul representa o carro totalmente elétrico, a verde o híbrido plug-in, a amarela o híbrido convencional e a vermelha, o Flex. Considerando que o brasileiro usa gasolina em 71% do tempo, as emissões médias dos híbridos chegam a 110 gramas, e dos Flex, a 155 gramas de CO2 por quilômetro. Isso significa que a emissão média de um carro híbrido no Brasil equivale à emissão de 18 carros elétricos. E a emissão média de um carro Flex é ainda pior. Equivale à emissão de 26 carros elétricos. E se você dirige um híbrido plug-in, precisa utilizar energia elétrica em pelo menos 65% do tempo para emitir o mesmo que um híbrido funcionando com etanol. E então? O que achou destas conclusões? Que tecnologia você usa, e em qual porcentagem do tempo você usa gasolina? Deixe sua resposta aqui nos comentários, e se gostou deste vídeo não esqueça de seguir o canal e nos dar o seu like. Tem vídeo novo toda semana.